Estamos a partir de agora falando em tecnologia. Estamos falando diretamente aqui do Transamérica em São Paulo, na Transpúblico 2013. Poloni está aqui conosco, representando essa área técnica da Volare, uma empresa do grupo aí da Marco Polo. E eu gostaria que tu passasse um pouquinho da realidade dessa nossa tecnologia, dessa nossa engenharia, desses produtos que a gente, quando viaja, vê que lá fora não tem nada melhor do que o nosso. Como é que está esse nível de discussão? Eu sei que tu participa da SAE Brasil, da área de engenharia, enfim, e eu gostaria que tu colocasse a realidade da engenharia, do design nosso aqui na Serra Gaúcha, aqui no Brasil. Bom, é notório que de coisa de 20 anos para cá, o quanto a indústria nacional se transformou, o quanto ela se atualizou. Hoje, realmente, como tu falaste, se nós andarmos na Europa, nós vamos ver que o transporte através de ônibus, um determinado tipo de veículo, tal, tem algumas características que elas estão presentes hoje no Brasil. A indústria corresponde a essa necessidade. O que nós temos muitas vezes, na maioria dos casos, é questões de infraestrutura que inviabilizam algum tipo de transporte. Por exemplo, um veículo muito longo, ele pode ter dificuldade em transitar, fazer curvas muito fechadas se a geografia da cidade não permitir. Se ela não for adequada, aquele tamanho de veículo que poderia atender a demanda, ele não consegue trafegar, logo não se resolve a questão. E às vezes isso pode estar até numa calçada, ter uma trajetória diferente, uma curva diferente. A nível de infraestrutura viária, a condição da pista também é um veículo para ter acessibilidade. Hoje é cada vez mais comum no Brasil o veículo de piso baixo. A gente sempre remete à ideia de que o veículo de piso baixo ele é para facilitar o cadeirante. O cadeirante, sim, mas é uma parte, mas nós temos o idoso, a pessoa com dificuldade de locomoção. E assim, eu sempre digo que talvez a pessoa mais difícil é a pessoa com mobilidade reduzida temporária. Aquele camarada que está caminhando de muletas porque quebrou uma perna. Ele não tem esta ginga para o negócio e ele tem muita dificuldade. Todos os programas de acessibilidade que foram feitos, que houve uma revisão a questão de 3 ou 4 anos atrás, que a gente participou, tivemos a oportunidade de participar aqui em São Paulo, que remetia sempre à facilidade, à acessibilidade às pessoas ao veículo. A indústria fez a sua parte, ficou faltando na infraestrutura. Então, há pouco até o seu Martins comentava naquela apresentação que ele fez, o caso Curitiba, que há 40 anos atrás, eles criaram o quê? Eles adequaram toda uma cidade e que o ônibus está inserido no transporte, é o que leva de um lugar ao outro, mas existe todo o aeroporto, vamos dizer. Não basta ter um A380 sem aeroportos. Então não basta somente jogar toda essa carga em cima do ônibus, que a indústria corresponde, mas se não for criada a infraestrutura para suportar isso. E a gente está vendo, porque a gente está falando aqui do usuário, preocupado com isso, até pelas reivindicações que a gente está vendo, baixar o custo, melhorar a qualidade do serviço, até porque as cidades estão parando. Não adianta eu botar um baita de um ônibus, uma tecnologia agregada, que ele não ande, né? E aí eu tenho que ter um apoio em infraestrutura para isso. Perfeito. Até a gente comentava, né, que todos esses movimentos que estão acontecendo, em teoria, iniciaram por conta de 20 centavos da tarifa do transporte urbano. Se a gente for olhar toda e qualquer pesquisa, em primeiro lugar, sempre aparece a necessidade e o cumprimento, ter o serviço, ter a disponibilidade. Em segundo lugar, a frequência com que ele é realizado. Se for uma vez por semana, não me resolve, agora todo dia, tá lá, qual a frequência? Em terceiro, o cumprimento do horário, porque às vezes eu posso depender de um outro transporte, coisa assim, e eu não posso perder. Então, o cumprimento. Em quarto lugar, via de regra, aparece qualidade do serviço prestado. Em quarto lugar. E em quinto lugar, viria a tarifa. Se 20 centavos do quinto colocado no ranking criou todo esse tumulto, imagina o que tem para acontecer aí pela frente. Mas então, na verdade, a necessidade, eu coloco assim, ter o serviço, evidente, é a primeira necessidade, a frequência para que a pessoa consiga realmente utilizar o transporte público. Se eu tenho uma frequência que é fácil, que eu consigo me adequar, que eu consigo viver com ela, obviamente é melhor eu andar no transporte público, que eu vou ter... Não tenho que procurar estacionamento, ficar girando ruas, coisas assim. E o cumprimento do horário e a qualidade do serviço, ele tem que ser atrativo. E quando a gente olha esses veículos, esses BRTs da vida, e com todo o pacote que vem atrás dele, ou seja, realmente estão fazendo o aeroporto para o avião, aí esse sistema funciona, ele é a coluna dorsal que conduz de um lado ao outro
no menor tempo possível, porque foram eliminadas as interferências no meio. Se nós pegarmos Caxias, eu lembro uma vez que eu ouvi o Fernando da Visat fazer um comentário, que eu digo, puxa vida, é mesmo, é tão simples, mas é o quanto isso interfere. Se nós pegarmos a Sirimu, aquele trajeto que foi retirado o estacionamento, né, do lado esquerdo, foi ganho 2 minutos e pouco naquele trajeto na hora do pique, que é um belo tempo. 2 minutos e pouco é um grande tempo para quem está esperando. Né? É muito tempo. Horas, parecem horas. Mas assim, o próximo problema que ele tem, que é crucial, convergência à direita. O automóvel chega, tranca o ônibus e entrar. O motorista do ônibus é educado para não forçar, ele para e espera. Pá, fecha o sinal, fica, tá ali, aí vai passando o tempo. E vai acumulando no fim do dia. Depois que eu ouvi esse comentário, eu te confesso que eu tomo cuidado. Se eu quero entrar numa rua para a direita e estiver passando um ônibus, eu vou para a quadra seguinte, exceto se fosse por uma emergência. Mas por quê? Porque eu sei que eu sozinho vou interferindo num monte de gente. Então, é toda uma questão de infraestrutura de trânsito, da própria geografia da cidade e tal. Mas o lado nosso, digamos, da indústria, a indústria sim, ela se preparou, ela se adequa. Se houver uma nova necessidade, uma nova demanda, ela irá fazê-la rapidamente. E outra coisa que a gente vê aqui, a ergonomia, para o próprio operador, o motorista, assessorista, aquelas coisas normais do dia a dia, que tu tem que se preocupar, a maneira de operar, até porque a pressão dentro do trânsito, só quem está ali sentado o dia inteiro é que sabe, né? A bronca, a cobrança, porque ali deságua todo o esquema, né? E isso vem uma preocupação que a gente vê, da comunicação, da informação, da visualização do equipamento, que são coisas simples, mas que dão resposta. A acessibilidade para o deficiente, são coisas que há pouco tempo nem se sonharia, né? Exato. Agora até o elevadorzinho para o deficiente, o negócio. Exato, as coisas acontecem aos poucos, né? Mas o importante é o seguinte, quer dizer, temos um panorama complicado e muito para fazer. Mas o outro lado é o seguinte, nós vivemos num país que continua a ter tudo para fazer. Então, assim, é o país das oportunidades. As grandes soluções maravilhosas que existem lá fora, muitas delas servem exatamente como foram concebidas lá para cá. Outras precisam ser adaptadas, ou por uma questão cultural, não importa o motivo. Mas existe sim a possibilidade, existe a necessidade, e vivemos no país das oportunidades. Ou seja, o lado ruim é que não temos. O lado fascinante que vai ficar, é a nossa continuação, os nossos filhos e tal, é que tem tanto para fazer, que esse é o país das oportunidades. Mas uma coisa importante, a gente está falando com o engenheiro aqui, a nossa engenharia, o nosso design, a gente tem que se orgulhar desses profissionais que nós montamos. Eu vejo a equipe da própria Marco Polo, aqui da Bolar, o negócio, a turma que cria, é coisa nossa, não copiamos de ninguém, colocamos no mercado um produto com a nossa cara, com a nossa inteligência. Isto também, ao longo do tempo, a Europa, em termos de design, a Europa sempre foi uma referência muito forte ao brasileiro. Quando a gente fala em automóveis, até hoje, assim, esse automóvel é design italiano, ele pega preço, vamos dizer, pega valor, né? A tecnologia alemã, tal, são coisas assim. Então, a Europa sempre foi uma grande referência para a indústria do ônibus. Foi a escola, digamos, né? Misturado com a praticidade da cultura americana. O americano, ele não é preocupado com a aparência do ônibus, e sim com a facilidade de operação. No Brasil se concentraram essas duas culturas. Mas o Brasil, ele conseguiu crescer, interpretar, aprender e criar personalidade própria. Hoje o produto brasileiro, ele já consegue ter personalidade. Os veículos, os ônibus, eles têm personalidade que tu identifica, aquele ônibus é de tal fabricante. E isso é possível perceber em relação a qualquer ônibus do mundo. Então ele ganhou não só uma imagem agradável, é também um atrativo, né? Ele ganhou aquela imagem de estar próximo às pessoas, de ser algo desejado, e interiormente também o ônibus rodoviário ou o ônibus urbano também ganharam itens de diferenciação que no passado era mais complicado, não era necessário, ninguém queria. Hoje, o camarada que sai de um aeroporto, que viaja num A380, pode fazer um translado até um hotel num ônibus. Se ele sai de um top desses, o veículo que está transportando ele tem que ter um nível bom, porque a continuação, até ele não chegar no hotel, ele não parou de viajar. No serviço urbano, se eu deixar o meu carro particular em casa, cumprido aquelas, ter a frequência,
o tempo correto, tal, nível de conforto. Eu preciso entrar dentro de um veículo do qual, poxa vida, se o veículo é bom, ele é agradável, ele é confortável, eu como passageiro estou me sentindo o quê? Valorizado. Estão me conquistando para eu deixar o meu carro na garagem e ir de transporte público. Aqui o Poloni. É gente de qualidade, gente que está aí preocupada em desenvolver um produto, em levar o que tem de melhor para o mercado, ligada a uma marca que se chama Marco Polo, que se chama Volare. É gente realmente de qualidade fazendo um mercado realmente mais qualificado.